Olá! Neste vídeo, vamos dar continuidade ao estudo de raciocínio lógico-matemático com foco no concurso do INSS 2022. Vamos falar hoje aqui sobre equivalências e sobre negações de proposições compostas, que são assuntos que caem bastante em concursos como esse. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos à aula. Vamos começar falando sobre equivalências. O que nós queremos aqui é verificar se determinadas proposições compostas possuem a mesma tabela verdade, ou resultados iguais em suas tabelas verdade. Quando isso acontece, podemos dizer então que a primeira expressão, ou a primeira proposição composta P, é igual à segunda proposição Q. Isso vai ficar mais claro na sequência quando a gente começar a estudar as regras. Vamos começar falando de uma das equivalências da condicional. Lembre-se que condicional é aquela expressão se P, então Q, já estudada em vídeos anteriores. Então, uma das equivalências de se P, então Q, será negar a segunda proposição, que viraria não Q, e ela passar a implicar a negação da primeira, não P. Ou seja, nós continuamos aqui com a condicional, mas agora uma que tem de um lado o não Q, ele implicando o não P. A minha ideia aqui, que eu tenho trazido em todos os meus vídeos, é você não preocupar em decorar essa fórmula agora. Você vai anotá-la, você vai treinar exercícios, treinar bastante, se acostumar com ela, e na semana do concurso, se você ainda não souber, porque é normal que você até decore de tanto usar, aí você tira um tempinho e decora. Ok? Então, essa é uma das equivalências que vocês, no dia da prova, terão que ter decorado, terão que saber realmente. Mas não precisa fazer isso agora. Também falei para vocês a definição de equivalência, que é considerada equivalente quando você tem as duas proposições compostas gerando uma mesma tabela verdade. A gente não precisa ficar provando isso toda hora, mas só para essa daqui eu vou mostrar como isso funciona para ajudar o seu entendimento. Essa daqui é a tabela verdade da condicional, já vista, como eu disse, em vídeos anteriores. Então, se eu pegar aqui na primeira coluna o P, ele pode ser verdadeiro ou falso. Mas para conseguir fazer as combinações com a outra, que é a Q, então, em geral, a gente coloca VVFF aqui na primeira coluna e na outra a gente costuma alternar VF, VF. Assim você tem todas as possibilidades. A primeira verdadeira e a segunda verdadeira, primeira verdadeira, segunda falsa, primeira falsa, segunda verdadeira e ambas falsas. E o que nós já sabemos, né, sobre a condicional? Que o resultado só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, a sequência natural da condicional é, para essa ordem que eu tinha estabelecido de P e Q, é VF, V, V. Agora, está dizendo aqui acima que isso é equivalente a eu negar a primeira e colocar uma condicional com a negação da segunda. E é isso que eu quero mostrar que funciona. Olha aqui ao lado. Primeira coisa que eu tenho que me preocupar, colocar a mesma ordem de P e Q. Então, está aqui na primeira coluna VVFF, como na anterior, e na segunda aqui VF, VF, como na anterior. Só que agora nós vamos negar o Q. Negar é simplesmente inverter seu resultado lógico, que era V, virou F. Então, ficou FV, FV. Até aí, ok. Vou negar também a segunda. Então, onde era VVFF, passou a ficar FFVV. E agora eu vou fazer a condicional dessas duas. Qual que é a relação? Qual é a regra? Que ela só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Olha o que vocês vão perceber, que a única coisa, o único momento em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa é que na segunda linha gerou um resultado falso. Em todas as outras deu algo diferente e o resultado foi verdadeiro. E o mais importante, que todo o resultado que nós temos aqui do P implica Q, ou se P então Q, nós temos aqui agora também no não Q implica não P. Ou seja, para a mesma sequência inicial, o resultado de ambas se tornou exatamente igual em sua tabela verdade. Era isso que eu tinha comentado quando eu disse que, para ser equivalente, tem que resultar numa mesma tabela verdade. E aí alguns perguntam, então eu vou precisar fazer a tabela verdade? Em geral, não. Em geral, você vai simplesmente decorar e aceitar que realmente funciona.
É mais prático e vai garantir lá a sua questão de uma maneira mais rápida. Embora, dessa forma, você conseguisse verificar realmente que elas são equivalentes. Só que temos mais duas equivalências aqui para primeiro anotar, aprender a usar e futuramente decorar. A segunda diz que se P, então que, né, novamente é condicional, eu posso negar a primeira, trocar o implica pelo ou, e a segunda eu mantenho. Então, dizer que P implica que é igual a dizer que não P ou que. E ela tem a volta. Eu posso dizer, então, que se eu tenho a expressão P ou que, isso é equivalente ao negar a primeira e trocar o ou pelo implica. Não P implica que. Na sequência, nós vamos utilizar isso daqui resolvendo exercícios da própria banca Sebrasp. Vamos resolver uma questão. Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. A sentença Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto, é logicamente equivalente à sentença Bruno é arquiteto, pois Alberto não é advogado. Bom, aqui está bem claro para a gente que ele quer que a gente verifique se há ou não equivalência entre essas sentenças, entre essas proposições compostas. A minha sugestão é que você comece dando nomes, né? Já que a gente decora a regra através das suas letrinhas, então que a gente dê nome a isso daqui. Bom, para poder colocar os nomes de uma maneira que eu acho mais interessante, né? P primeiro e Q depois, embora isso seja um detalhe, eu vou tentar enxergar primeiro qual é o tipo de relação que eu tinha na sentença, quando ele fala que Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto. Olha, gente, se eu estou concluindo que Bruno não ser arquiteto é suficiente para eu dizer que Alberto é advogado, então esse daqui é o meu suficiente, é o meu P. Né? Reforço que isso foi estudado em vídeo anterior, onde eu explico com maiores detalhes como isso funciona. Então eu vou dizer que o meu P, nesse caso, pode ser dado por Bruno não é arquiteto. Alguns aqui têm dúvida, mas o correto não seria dizer Bruno é arquiteto? Na verdade, eu escolho. Se eu coloco que Bruno é arquiteto, eu já tenho que pôr uma negação logo aqui. Eu acho que complica desnecessariamente. Como eu posso escolher, eu posso dizer que isso aqui é o meu P, e se eu precisar negar, aí passa a ser Bruno é arquiteto. Não tem o menor problema e fica mais simples. Bom, a outra expressão está aqui. Né? Então eu chamei isso aqui de P e vou chamar essa outra aqui de Q. Alberto é advogado. E dessa forma, minha sentença ficou mais simples. Bruno não é arquiteto é suficiente? P. Ele implica Alberto ser advogado, que é Q. Essa é a minha expressão. Agora, nós aprendemos qual que é a equivalência dela. Né? E essa equivalente aqui, ela está falando em forma, de novo, de condicional. Uma coisa, pois outra. Então, tem algumas maneiras. Eu posso já colocar a regra aqui e verificar como ficaria, ou posso verificar como ficou essa resposta e ver se ela bate com a regra, que é o método que eu vou fazer. Então, aqui do lado, eu vou dizer, olha, Bruno é arquiteto, pois Alberto não é advogado. Então, Alberto não ser advogado é condição suficiente para eu concluir que Bruno é arquiteto. Então, Alberto não advogado eu ponho primeiro. Bom, mas Alberto advogado é que. Como eu quero dizer que ele não é advogado, então eu coloco não que. Condição suficiente. Para quê? Para Bruno ser arquiteto. Mas eu chamei de P o Bruno não ser. Como eu quero agora que ele seja, então eu vou negar que ele não é, que seria o não P. Então esse primeiro termo, Alberto não é advogado. E esse segundo termo, Bruno é arquiteto. Pois bem, o que vocês vão perceber? Que essa regra aqui bate exatamente com aquela que eu pedi para vocês anotarem, que é uma das equivalências da condicional. P implica que é igual a não que implica não P. Então, eu vou dizer que P implica que é sim equivalente a não que implica não P.
e por isso essa sentença está certa. Quero chamar a atenção que julgar isso daqui sem conhecer a regra é extremamente difícil. Então a ideia, como eu disse, é que você inicialmente tenha essa regra anotada, aprenda a utilizar e próximo à prova você decore. Também é importante para o concurso que a gente conheça as regras de negação de proposição composta. Então vamos com a primeira aqui, que é a negação da proposição conjuntiva, também conhecido como primeira lei de Morgan. A negação do P e que consiste em você negar a primeira parte, negar a segunda e trocar o E pelo ou. Na prática, o que essa regra quer dizer é que se eu montar a tabela verdade dessa negação, será igual à tabela verdade dessa outra. Não vamos demonstrar aqui, mas a gente vai simplesmente aprender a usar essa regra. Vocês vão anotar do lado e na semana lá do concurso vocês decorem. Uma observação é que se eu fizer a negação de uma sequência de proposições conjuntivas, P, E, Q, ER, ES, ela será igual a essa regra aplicada várias vezes. Ela funciona. Nega-se todas elas e troca todos os símbolos de E pelo OU. Mas essa não é a única regra. Temos também a segunda lei de Morgan, que é praticamente o inverso dessa. Se eu quiser negar a proposição P ou Q, basta eu negar todas elas e trocar o OU pelo E. Então são expressões que fáceis de decorar e fáceis de lembrar. Também vale a regra que se eu fizer a negação dessa sequência P ou Q ou R ou S, eu posso simplesmente negar todas elas e trocar todos os símbolos de OU pelo E. Temos também a negação da condicional. Estou negando P implica que, ou se P então que. Isso é equivalente a você manter a primeira, trocar o implica pelo E e negar a segunda. Ideia, vai anotando essas regrinhas aí no lado do seu caderno durante o seu estudo. Temos ainda a negação da bicondicional. Vamos negar o P se e somente se que. A negação dela é simplesmente o OU exclusivo, ou P ou que, também conhecida como disjunção exclusiva. Lembra que essa disjunção exclusiva pode ser trocada pelo P e não que ou que e não P. Tem o mesmo significado. E da mesma forma, se eu negar essa disjunção exclusiva, esse ou exclusivo, o resultado será a própria bicondicional. Vamos ver na sequência como utilizar algumas dessas regras através de exercícios da própria banca Sebrasp. Resolvendo uma questão da banca Sebrasp. A sentença: se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Pode ser corretamente negada pela sentença: João tem problemas cardíacos e ele não toma remédios que controlam a pressão. Bom, vamos dar nome aqui para essas proposições, eu sempre gosto de fazer assim. Se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédio, é uma condicional. João tem problemas cardíacos, eu vou chamar de P. João toma remédios que controlam a pressão, eu vou chamar de Q. E vou escrever isso aqui. Primeiro o P, João tem problemas cardíacos. E depois o Q, João toma remédios que controlam a pressão. E facilmente eu consigo transformar toda essa parte inicial em P implica que. Se P, então que. Se João tem problemas cardíacos, então toma remédios que controlam a pressão. Só que nós queremos negar. E aí nós já decoramos, pelo menos vocês anotaram e vão decorar depois, que essa negativa aqui, quando envolve a condicional, ela tem uma regra. Que nesse caso, para negar tudo isso, basta eu fazer a manutenção da primeira parte, negar a segunda parte e trocar o condicional pelo E, que é assim. Então, a regra diz isso daqui. Agora, vamos interpretar esse resultado de novo com o texto. O que significa o P? Que João tem problemas cardíacos.
Aí aqui nós temos o E. E agora nós negamos o que? Falava que João toma remédios. Se eu estou negando, eu vou dizer que João não toma remédios que controlam a pressão. Juntando tudo isso, o que nós temos? João tem problemas cardíacos e não toma remédios que controlam a pressão. Exatamente o texto que ele colocou aqui e que nos disse que era equivalente ao primeiro. Isso está certo, né? Esse item, então, estava certo. Perceba que, conhecendo a regra, fica bem tranquilo resolver essa questão. Vamos a mais uma questão da banca Sebrasp. Se P e Q forem proposições simples, a proposição P implica Q, ou se P então Q, será falsa quando P for verdadeira e Q falsa. Percebam que aqui ele nos contou a regra da condicional. Nem sempre o exercício faz isso. Nesse caso até nos ajudou. Nos demais casos, P implica Q, ou se P então Q, será sempre verdadeira. Perfeito, exatamente a tabela verdade da nossa condicional. Nesse sentido, julgue o item que se segue. A proposição: se determinado candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças, ele se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local. Isso tudo aqui é a nossa primeira sentença, tá? É equivalente à seguinte proposição: se determinado candidato não se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local, então ele foi reprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças. Então, a princípio, ele quer que você determine ali uma expressão que seja equivalente. Vamos por partes. Aqui nós temos, na verdade, na primeira sentença, uma proposição composta formada por 3 proposições simples. E é importante que vocês enxerguem isso. Olha só. Determinado candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso. Isso é uma proposição, vou chamar de P. Candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso. Normalmente, na hora do concurso ali seu, você não escreve isso tudo com tanto detalhe. Aqui é para ficar claro para vocês entenderem realmente. Mas eu gosto de escrever alguma coisa que me ajude a depois saber que o P significa isso. O que mais? Ele fala que ele também foi aprovado no curso de formação de praças. Eu tenho que ler a frase como um todo. Ele foi aprovado nas provas objetivas e foi aprovado no curso de formação de praças. E aqui eu vou escrever a sentença completa de novo. Candidato foi aprovado no curso de formação de praças. E eu enxergo aqui uma terceira proposição. Ele se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local. Ele quem? O candidato, vou chamar de R. Candidato se tornou soldado combatente. Posso pôr só até aqui, já dá para entender. Tá ótimo. Agora eu vou juntar isso daqui de acordo com o que ele disse. Aqui está dizendo, se ele foi aprovado nas provas objetivas e no curso. Então, já tem um P e Q. Agora, se tudo isso aconteceu, então, e aí esse então está implícito aqui, né? Ele se tornou soldado. Então, tudo isso aqui entre parênteses implica o R, que ele se tornou soldado. Olha só, gente, percebam que essa expressão é exatamente a frase que estava ali. Se ocorre o P, candidato foi aprovado nas provas objetivas, e também ocorre o Q, que ele foi aprovado no curso de formação, então ele se tornou soldado, que é o R. Mas o que é equivalente a isso? Bom, nós vamos primeiro, como eu disse, ter isso anotado, e depois nós vamos decorar. O equivalente da condicional pode ser dado também por outro equivalente, que diz o seguinte: troca-se os termos da condicional e negam-se ambos os termos. Então, vou começar com o R, só que com a negação do R, que vai implicar a primeira, só que a negação da primeira. Isso aqui é a nossa regra, só está sendo adaptada para um conjunto maior aí de expressões. Mas, na verdade, é exatamente o que nós temos como regra.
troca-se os lados e nega-se ambas. Acontece que agora nós vamos usar uma outra regra. Esse exercício é bem interessante e bem completo. Qual que seria a outra regra? Eu vou manter se não R. Agora eu tenho a negação de uma proposição composta. Eu vou ter que desmembrar. E essa também nós estudamos, né? O que é a negação do E? Passa a negar ambas e trocar o E pelo OU. Agora eu tenho a expressão pronta. Não R implica não P ou não Q. Ou de outras formas, se não R, então não P ou não Q. Agora o que falta? A gente transformar isso em texto e verificar se esse texto bate com o que o exercício propôs para saber se isso é verdadeiro. Vamos lá? O que é o não R? Se o R é candidato se tornou, então o não R é que o candidato não se tornou. Não se tornou soldado combatente. O que é o não P? O não P está dizendo que ele foi aprovado nas provas objetivas, então ele não foi aprovado nas provas objetivas. Ou, lembra que nós fizemos aqui a negação do E, o não Q. O que ele foi aprovado no curso de formação. Então, a negação disso é que ele não foi aprovado no curso de formação. E agora vamos juntar tudo isso. Como é que ficaria nossa frase? Determinado candidato, se determinado candidato não se tornou soldado combatente, então ele não foi aprovado nas provas objetivas ou não foi aprovado no curso de formação de praças. Gente, olha só como essa questão foi maldosa. Se você ler, parece que está exatamente igual eu falei. Se determinado candidato não se tornou soldado combatente, está ali, do Corpo de Bombeiros local, então ele foi reprovado nas provas objetivas, quer dizer, não ser aprovado é ser reprovado, e no concurso de formação. E também reprovado no curso de formação, que é não ser aprovado. A gente sabe onde está o erro dessa questão? Só aqui. Nós concluímos que se ele não se tornou, então ele não foi aprovado, foi reprovado, ou não foi aprovado no curso de formação. Não foi nas provas objetivas ou reprovado no de formação. Só isso daqui está errado. Mas isso é suficiente para nós concluirmos que este item é errado. O gabarito dele deveria ser marcado ali o Ezinho de errado. Mais uma vez, destaco, para acertar a questão, era importante você conhecer essas regras. Então, fica de novo a dica. Você vai anotar essas regrinhas, vai treinar bastante utilizando e depois, na semana da prova, se precisar ainda, se você já não souber, você vai, decora e chega ali prontinho para a prova. Vai dar super certo, confie em mim. Bom, meu objetivo era não deixar o vídeo muito extenso, então eu não fiz muitas questões, mas aqui no canal pretendo colocar depois ainda mais. Nós ainda vamos concluir todo o conteúdo que está no edital e a ideia depois é que sobre um tempo só para fazer exercícios. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Um grande abraço.